tinha chegado a falar que o médium inconsciente, quando ele começa a fazer, desculpa as palavras, é, deixa eu mutar alguém aqui, peraí. Isso. Você tinha comentado assim, que o médico, quando ele está inconsciente, começa a fazer um monte de asneira, um monte de merda mesmo, vamos usar a palavra certa, tá? Na verdade, ele não está com entidade nenhuma, ele está com um obsessor não, ele está com um zombeteiro, ele está com tudo menos entidade. É óbvio. Ele tá, Ou ele está, no mínimo, fingindo. A única coisa que ele tem é com o espírito dele mesmo, o espírito de porco. Espírito de porco. Mas nem o obsessor faz isso. Então, mas quando você falou disso, eu logo pensei naquilo que eu falei um tempo nos blocos anteriores, quando o médium tem uma objetividade de ter uma inconsciência, deve ter uma objetividade, deve ter alguma coisa importante nessa inconsciência. Por isso que eu vejo hoje não tem médium, os novos chegando, esse povo que está chegando agora, tá? Que tenha algo extraordinário para trazer para a Umbanda. Alex, eu entendi. O que acontece é o seguinte, o médium ele já nasce inconsciente. Você não vai fazer o médium se tornar um médium inconsciente, tá? Ele já nasce, ele vai passar a vida inteira sendo inconsciente, consciente ou semi-inconsciente, meu. Não tem esse negócio de falar assim, não, peraí que eu vou preparar você, Alex, ou você, Maurício, para vocês daqui 2, 3 anos, vocês serem conscientes. Isso não existe. Pior que eu já ouvi tanto isso. Mas isso não existe. Vai lá procurar no livro dos médiuns, você vê se você encontra alguma coisa disso aí. Então. Tá? Concordo. Eu sempre falo, leia. Isso que você ninguém lê. Concordo. Sabe, ninguém lê. Aí o que acontece? O Alex vai com a esposa dele lá no Pai Charlatão, né? No Pai Ronaldo Charlatão, né? O Pai Ronaldo Charlatão diz que ele é inconsciente. E fala para a esposa do Alex assim, olha, você marca um dia com a minha matéria, vem aqui no terreiro, que eu vou precisar dar um banho em você. Isso, o Pai Ronaldo incorporado. E aí? Eu estou incorporado sem inconsciente. Aí o Alex vem, quebra a minha cara e eu falo, pô, Alex, eu nem estou sabendo de nada. Eu sou inconsciente. Será que eu sou inconsciente? Será que eu não estou sabendo de nada? É claro que é consciente. E outra, as pessoas esquecem um pouco... Eu não sou consciente, eu sou safado. Você não, né? Você tá contando sim. Você deveria ser um safado para fazer um negócio desse. Mas o que o Maurício falou, eu achei que... Eu até ia deixar uma pergunta. Será, vou até agora, pelo que ele falou no outro bloco, será que quando você deixou nas mãos do Preto Velho, eu pergunto, você não estaria num estado alterado de consciência para semiconsciência, onde você estaria ali, mas não teria absolutamente nenhum controle, nem do mental e nem do corpo físico, mas está ali? É isso que eu queria perguntar. Posso até ir um pouquinho mais além na sua pergunta? Será que aquilo, naquele instante, naquela época, sei lá, não foi um aprendizado para você? Não, é assim, ó, é que isso é estranho, né? Tipo, o que é inconsciência? É realmente não ver nada? Né? Não participar de nada? Não sei o quanto disso foi inconsciência. Mas no início dos trabalhos, quando eu comecei a dirigir os trabalhos, realmente eu deixei nas mãos do Preto Velho. Deixei que ele dirigisse os trabalhos e que ele visse. Hoje eu vou te falar que, de certa forma, eu até me envergonho, porque eu podia ter aprendido mais. Né? Então, mas assim, ó, não sei nem se... Pode falar. Deixa eu só te cortar, para fortalecer até para o Parci lá. Quando você fala, deixei nas mãos do Preto Velho, você
realmente apagava, não lembrava de nada, era inconsciente, como a questão que o Erci colocou, ou você estava presente, mas sem absolutamente controle do que estava acontecendo ali? Não, não, olha só, eu vou te falar de dois momentos, dois momentos distintos dessa experiência que eu tenho com o Preto Velho. Nesse início, onde eu comecei a dirigir os trabalhos e tudo, eu realmente não via nada, não estava, tá? Agora, em alguns momentos depois, muito tempo depois, acontecia assim, por exemplo, ele queria me ensinar algo, de repente estava ministrando uma receita, alguma coisa, um trabalho, uma orientação que ele queria que eu entendesse, aí eu me via ali como se eu estivesse fora do corpo e observando aquela consulta, entendeu? Isso também me aconteceu. Aí não, aí já não é inconsciência. Se eu tô vendo que tá ali, mesmo que me dando uma ideia de que eu tô em outro plano, mas Você não. está inconsciente, Tá semi-consciente. porque você está em outro plano. Você não está no mesmo plano Mas assim, mas eu que as tô outras vendo que tá Ele pessoas. estava Eu vendo. sei, eu entendi o que você quer dizer, Maurício. eu Só não que é o sei seguinte, o o que 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 é. acontece? Quando ocorre isso, é uma perda de uma consciência, tá? Quando você faz, por exemplo, uma viagem astral, tá? Você perde a sua consciência, Mas tá? aí, Quando você volta muito rápido, você vê seu corpo, você pode até tomar um choque, cara. mas aí não seria um estado Entendeu? alterado de consciência para semiconsciência, ele estar ali, mas não ter absolutamente controle, ele estar ali. É esse que eu É que a tô. gente, Essa a questão. Você tá me é que a ouvindo? gente Sim, sim, a confunde. Valéria vai falar já já. É que, Se ele se viu, ele viu a ele mesmo ali, ele estava totalmente inconsciente, ele estava em outro plano. Não. Então, sim, Quer ver? A não, Valéria. Ó, pai, quando eu comecei a incorporar... Boa noite, né? Não falei nada com ninguém. Boa noite. Quando eu comecei em 83, eu me vi uma vez só aconteceu isso, eu do lado do meu corpo, vendo a entidade trabalhar no meu corpo. Entendeu? Eu estava de pé, do lado, vendo a preta velha trabalhando na minha matéria. Eu achei muito louco isso, mas foi uns instantes só. Foi uns instantes, aí depois saiu. Mas isso aconteceu. Eu acho que é isso que aconteceu com o Maurício. Não foi assim, Maurício? então, eu entendo assim, ó, são coisas diferentes. A gente tem que separar, porque se eu tenho ciência do que está acontecendo ali, eu não sou inconsciente. É isso que eu tava falando. Naquele momento, se eu estou tendo ciência do que está acontecendo, mesmo que eu não tenha intervenção. É isso que eu tô falando. Agora, no começo, quando você falou que você apagava, mas será que Não, naquele momento, lá no início, havia a necessidade dessa inconsciência total para que o preto velho pudesse ali colocar os trabalhos de uma forma, organizar de uma forma que ele achasse que seria, achasse não, teria certeza de que seria o certo, para depois, aos poucos, você ir assumindo, porque você vai aprendendo e você vai assumir na frente, quer dizer, você passa por uma semiconsciência onde você vê, mas não tem controle ainda, e depois você passa então a ter essa incorporação semiconsciência e até consciência, e vai uma hora você, uma hora mais a entidade, mas já estão trabalhando juntos. Mas a questão, quando você falou lá atrás, no início, eu achei, por isso que eu falei que tem momentos em que a entidade ela toma a frente total, porque ela precisa ela tem um objetivo ali que era dar início aos trabalhos. No seu caso, por exemplo, dar início na casa que você abriu. Então, quando você entrega na mão delas e você não lembra de nada, você não estava errado. Simplesmente eu acho que a entidade estava à frente para colocar. Vou dar um exemplo aqui, muito bem claro. É como o Caboclo das Sete Cruzilhadas deu início à religião de Umbanda sem o Zélio saber de nada. Como é que o Zélio poderia saber o que era Umbanda, pontos riscados, pontos cantados, se naquela época não tinha conhecimento de nada disso? O Caboclo das Sete Cruzilhadas veio, tomou a frente e falou, é assim, 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 assado. As pessoas em sua volta que foram aprendendo. Depois, com o tempo, o Zélio também
foi dividindo isso com o caboclo, com o preto velho e tudo mais. Então, eu acho que hoje existe isso, mas de uma forma muito mais sutil. Hoje, uma pessoa vai abrir uma casa, por exemplo, que nem no seu caso você abriu a casa, o preto velho tomou a frente. Você talvez nas primeiras incorporações não lembrasse de nada. A minha mãe de santo, ela sempre falou, ela que já faleceu, ela falava assim, a preta velha, eu não lembro, mas do caboclo, do Exu, da Pombogira, eu lembro de tudo. Porque a preta velha dela é que deu início na casa dela. Início na casa espiritual pela qual ela abriu, então a preta velha deu início, tomou a frente e falou, vai ter que ser assim, assim, assado. Porque se não fosse dessa forma, o próprio médico colocaria ali na casa a forma que ele, carnal, acharia ser o melhor. Então, às vezes, a entidade toma a frente, cobre o mental do médium, não deixa ele lembrar, apaga, foi o que você perguntou, ele apaga, ele sonha. É como se estivesse entrando em coma, sabe? Um coma. A pessoa não lembra, não vê. Agora, a partir do momento que ele vê o seu espírito sendo ali, o corpo sendo tomado por um espírito, ele está vendo, ele está ciente. Ele está ciente, não está consciente, mas está ciente. Se alguma coisa está acontecendo, ele está vendo. Ele não tem controle. Né? Nós sabemos que é o estado alterado de consciência, movimentos do corpo involuntários, isso aí estar ciente é uma coisa, estar consciente é uma outra situação. Eu acredito que a maior parte dos médiuns hoje está até semi-consciente, onde ele está ali, ora está ele, ora está a entidade, ora está ele, ele não sabe se é ele, se é a entidade, ora é a entidade, ele sabe que a entidade não controla isso, e eu acho muito legal isso, mas ele está ciente, ele está ouvindo. Sim. Ronaldo? Pode falar, pode falar. Hoje ele está muito sério. Bem, é assim, ó, então, antes da gente encerrar, eu só queria só reforçar aquilo que eu falei no começo, tá? É importante que a gente não limite a incorporação, seja consciente, semiconsciente, inconsciente. E não fazer como vocês comentaram aqui. Certos dirigentes exigem que a incorporação seja X. É impossível. Somos indivíduos diferentes, manifestações espirituais também são diferentes. Se todos os espíritos fossem iguais, não existia essa gama essa variedade de manifestações que existe hoje nos terreiros, tá? E nem toda essa divisão de linhas. Se todos fossem iguais, não precisava ter todos esses arquétipos dentro da Umbanda. Exatamente. Então vamos parar de querer criar coisa que não existe. Então, assim, ó, não tem como querer doutrinar isso e dizer assim, ó, vai ter que ser, tá? A gente tá querendo se endeusar e achar que a gente pode decidir como o espírito vai se manifestar. Isso tá além da nossa vontade. Agora, por que eu tô falando isso? Para que, lembra isso aí que eu falei no início? 70% dos médiuns iniciantes têm essa dúvida se são eles, se é mistificação, se é animismo. Então, assim, ó, tem que diminuir isso, porque nós estamos perdendo bons médios, porque eles têm medo de dizer, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu sei o que aconteceu. Eles têm medo disso, isso está dificultando. Nós estamos amarrando, nós estamos engessando os nossos médiums, porque a gente acha que a melhor manifestação é a inconsciente. Existe sim, eu respeito. Como eu disse, eu vivenciei todas essas passagens e conheço médiums, meus irmãos, que são inconscientes. E já vi coisas acontecendo assim que é inacreditável, é só quem vive mesmo no nosso meio para entender. Agora, nós precisamos começar a cortar isso aí, determinar como é que vai ser a incorporação dos nossos filhos, do pessoal da nossa casa. Nós estamos perdendo muita gente boa na Umbanda, que está aqui de coração, mas tem medo achando que está errado. Exato. Quando eu estava no carro dirigindo, falando com a minha filha estava no banco de trás, ela disse assim, pai, eu lembro que tanto tempo atrás eu te perguntei, como é que é, pai? Eu enxergo assim, 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 eu vejo isso. Eu disse, filho, o que eu te falei? Exatamente isso que tu falou agora, de perceber, de ver como é que é, isso é normal, sabe? Então, assim, ó, não dá pra gente começar
limitar o médium e querer determinar regras. Tá? Nós vamos perder muito médium e estamos perdendo. Como assim? Ó, isso é fato que são mais de 70% dos médiums que têm essa dúvida sobre a incorporação. Porque o sacerdote não admite dizer para ele sim, tu pode ouvir, tu não pode ouvir. E, primeiro, entender que o trabalho de Umbanda é coisa séria para gente séria. Já falava Caboclo Mirim. Então, se tu entra num terreiro é porque tu confia em quem está ali. Do contrário, a gente perdeu o rumo. Porque exatamente, o que você está falando, Maurício, é exatamente um jogo aberto com os médios. É um jogo, não é um jogo, né? É um trabalho aberto com os seus médios, dar a eles primeiro a confiança do trabalho que está sendo realizado espiritualmente, da incorporação. Eles precisam confiar nisso. Eles precisam ter a certeza de que o trabalho que está sendo realizado lá é entre uma equipe de espíritos, de arquétipos, de uma equipe de médios que estão preparados para isso. Então, não importa realmente se a incorporação é inconsciente ou semi-consciente ou consciente, importa são os resultados que a casa está dando ao consulente e esses resultados baseados também nas reformas íntimas de cada pessoa, de levar essas pessoas a um conhecimento religioso, né, de dar a essas pessoas um propósito de estar numa casa de Umbanda e não estar ali como um balcão de pedidos. E essas pessoas elas têm que entender, tanto o consulente como o médium, que o trabalho não é único, o trabalho não é feito por é feito por todos. E isso não independente se o médium é consciente ou inconsciente, independente, o resultado que ele está levando isso para as pessoas mais necessitadas. Agora, aquilo que o Pai Ronaldo falou do médium, do consulente chegar já questionando, tem que haver também a doutrina para esses consulentes, tem que haver essa doutrina aberta para essas pessoas. Por mais que essas pessoas se afastem falando, olha, eu não volto mais nessa sua casa porque não tem médium inconsciente. Paciência. O importante é abrir o jogo e mostrar para essas pessoas que se elas não acordarem, elas vão cair numa mão aí qualquer, que vão falar que eu sou inconsciente, que pode vir aqui, que eu faço, que desfaço, que minha entidade tem tudo. Volto naquele tema passado, médios e estrelas. E isso aí a pessoa acaba pastando. Tem gente que aprende pela simples palavra e tem gente que tem que apanhar na vida um pouco para aprender. Aprende pela dor ou aprende pelo amor. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Pá, Ronaldo, fique à vontade aí para falar, não fique aí pensativo, não. Bom, gente, eu já vi que hoje o tema foi legal, foi bem. Eu acredito que ainda não conseguimos chegar numa definição, tá? Mas vamos entender que, só para encerrar o vídeo aqui, vamos entender que existe a incorporação inconsciente, existe a semiconsciente e a consciente. O que existe acima de tudo dentro dessas incorporações são resultados. E o que importa para um terreiro de Umbanda é a prática da caridade. Se há qualquer manifestação fora disto, fora da humildade, da simplicidade, não há necessidade, então, nem de uma casa estar aberta, porque não tem esse propósito de levar as pessoas o amor ao próximo, a simplicidade com humildade. Não tem, tá? Não tem entidade, como já foi falado aqui várias vezes, não tem entidade que chega para fazer show, que chega para mostrar o seu poder, o médium dizer que é inconsciente, se não tem resultado na vida das pessoas. Por mim, se o médium falar para mim, olha, eu sou inconsciente, mas eu vejo as pessoas passarem com ela, como o Pai Ronaldo até falou, né, que ele chegou a falar que todo mundo era inconsciente, mas se eu vejo que as pessoas estão recebendo resultado, se eu vejo que essas pessoas estão recebendo doutrina, que elas estão recebendo boas vibrações, estão sendo felizes, eu não vou questionar se a incorporação dela é inconsciente ou consciente ou inconsciente, seja lá o que for. Eu vou questionar que o trabalho está sendo bem feito e que deixe de trabalhar, né? Que deixe de trabalhar, então. Vai que é inconsciente mesmo, a entidade está lá trabalhando e o médium está nem lembrando de nada e mais o trabalho está sendo bem feito. Eu não posso questionar o que vem do espiritual. Eu posso questionar porcaria, né? Deixa comigo que eu vou separar eles, deixa comigo que eu vou trazer ela para você, deixa comigo que essa pessoa não vai estar mais no seu caminho, que eu vou mandar ela para o quinto dos infernos. Isso não é trabalho de Umbanda. Então, a pessoa fala assim, não, a entidade falou isso, mas eu não lembro. Mesmo que ela tenha falado, não é o propósito da Umbanda. Então, desculpa, mas a sua entidade está suspensa da gira. O médium continua, mas a entidade está suspensa.
já passou por essa situação? Né? Não é o médico, não é a entidade, não é o médico que precisa ser doutrinado, não é o médico que precisa ser doutrinado, é a entidade que precisa. Então a entidade está suspensa da corrente. Você só vai incorporar ela daqui quando ela estiver bem doutrinada. Não é assim? O médico também, de certa forma, vai estar suspenso. Então, algumas coisas a gente vai ter que avaliar mesmo. Cada um é uma avaliação individual de cada um. Entende? Bom, gente, eu vou encerrando aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixar algum comentário? Alguma crítica? Quer xingar? Eu só acho que o pai Ronaldo tá louco pra falar, rapaz. Ele tá tampando a boca ali pra não falar nada. Quer xingar? Pode. Mas ele tá assim, se segurando pra não falar. Mas é ele que pediu pra fazer o Ibope aqui, pô, pra aumentar, pra descer essa tipo de briga, pô. É que ele tá num grau acima, então ele tá tampando a boca pra não falar. Não. Eu ia falar sobre o Maurício, mas acho que não vai dar tempo. Depois fica não, dá tempo. Não, porque assim, no livro dos médiuns, tá dizendo que... Só falar rapidinho, eu tenho 5 minutos de bateria. Tá. Tá bom. Deixa o pai Ronaldo falar. Não, ele só tem 5 minutos pra te ouvir. Ah, tá bom. Não deixe o pai Ronaldo falar. No livro dos médiuns, tem uma passagem que fala que o médium, durante a sua incorporação, pode ocorrer do espírito do médium se afastar e ver tudo o que está acontecendo no estado de semi-inconsciência ou inconsciência total. Mas ele está... o espírito do médium, no caso do Maurício, o espírito do Maurício está ao lado do corpo, vendo tudo o que está acontecendo, mas para que isso aconteça, o corpo do médium tem que estar no estado inconsciente. Falou tudo, pronto. Aí, agora tá Ronaldo. Questões, pontos de vistas, né? Vai no livro dos médiuns. Tá no livro dos médiuns. Não é ponto de vista. Então eu vou levantar uma polêmica aqui então pro próximo. Não, tá vendo como a gente aprende? Tá vendo? Não, então vamos levantar a polêmica então. Tá, agora e até daqui para frente, quanto a gente vai se basear em literaturas espíritas, por exemplo? Não, então me fala uma coisa, Maurício. Desculpa, mas eu não estou dizendo que está errado, eu só quero que a gente... Porque vocês levantaram isso em outro tema, quando a gente estava falando de mediunidade, vocês falaram quanto tempo a gente vai seguindo outras doutrinas. Eu lembro disso que eu... eu concordo com você, Maurício. Desculpa, eu não falei isso. Ao contrário, toda vez aí que tem o Zoom, eu sempre falo assim, e no Face também, eu indico todos os livros de Allan Kardec para o médium aprender. Isso eu indico. Eu sempre falei isso daí, sempre coloco no Face para que você leia o Pentateuco de Allan Kardec, entendeu? Para que você possa aprender. Falo isso aqui para os médios, falo isso aqui para todo mundo. Não existe livro melhor do que o livro dos médiuns. Vou complementar o que o pai Ronaldo falou. Fiz um curso há pouco tempo atrás, o Alex também participou, ele estava quase que no mesmo grupo. O sacerdote falou mal do livro dos médiuns e falou mal também do Ramatiz. E no final da palestra dele, tudo que ele falou de conteúdo está no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e no Ramatiz. Então, me mostra assim, infelizmente, ainda nós não temos literatura que trata do mediunismo dentro do terreiro. Então, a gente realmente fala. Que é isso? Eu respeitando todas as vertentes de Umbanda, de todas as formas que são praticadas a Umbanda, eu respeito todas, mas por mais que você procure uma literatura umbandista, tá? A única ainda que é válida é a voz do Zélio em gravação, só. Sim. Uhum. Porque se você pegar qualquer literatura umbandista, qualquer literatura de tal pessoa aqui, chegar aqui e falar assim, tem um livro aqui de tal pessoa, pô, esse cara tem uma vertente diferente, ele tem uma visão diferente, então acaba sempre correndo para várias
vários caminhos diferentes de cada Umbanda. Por isso que eu sempre falo, é válido estudar outros segmentos de Umbanda, é válido, mas quando a gente busca alguma coisa dentro da nossa Umbanda, uma palavra, uma literatura, algo que seja universal, não é em literatura, é em áudio. Tá? É em áudio do Zélio falando espírito baixa no médio para praticar a caridade. Acabou. Não tem outra literatura melhor do que outro áudio para se ouvir melhor do que esse. Agora, se você vai estudar, ainda não existe. Infelizmente, temos muita divergência, digamos assim, de escritores umbandistas. Acabou a bateria do pai Ronaldo. Acabou a bateria dele. E o que acontece, viu, Maurício, é porque ainda não temos. Você pode até criar ou um outro ir lá escrever também, mas sempre vai ter divergência. Esse que é o sabe por que nós não vamos ter, Alex, por causa disso, por causa da vaidade que está intrínseca no nosso meio, que tipo, eu não aceito a verdade do outro porque para mim é diferente. Para você ver, o Erci falou uma coisa que há minutos atrás estava falando ao contrário. Ele foi lá buscar no Livro dos Médiuns e me derrubou aqui. Então, só que assim, desculpa, mas eu tenho uma certa, não sei nem como é que eu vou descrever isso. Eu tenho um cuidado com escrituras sagradas. Eu tenho um certo cuidado, porque assim, mas o livro no início, qualquer livro sagrado, seja o Torá, seja o Alcorão, seja a Bíblia, seja o Livro dos Médiuns, no início, os primeiros capítulos, eles são muito verdadeiros. Depois, infelizmente, eles sofrem a influência do homem. Então, eu tenho mesmo muita coisa. Sim. Se tudo isso fosse aplicado e fosse realmente determinante, em momento algum a doutrina espírita ia ter a dúvida ou ter que elucidar para os irmãos, como foi em 1952, né? Falava sobre as mulheres têm alma. Lembra dessa revista? Para poder dizer para os irmãos, sim, as mulheres têm alma, são espíritos, como os homens, não sei o quê. Quer dizer, sempre tem influência humana do homem. Sempre. Então eu sou cuidadoso com literaturas sagradas. Mas a literatura... Desculpa, eu sou meio... A literatura de Kardec, por exemplo, eu não considero uma literatura sagrada, um livro sagrado. É um livro que foi feito perguntas e foi dado respostas. Mas é o nosso códex. Hã? É o códex que é O espiritualista. espiritismo é sagrado. Para mim é um estudo. Eu busco informação lá porque na Umbanda ainda não se encontra. Mas aí é que tá. Só que muitos de nós levamos isso ao pé da letra. Aí entendi. Não é bem ao pé da letra, porque... Entendeu? É bom senso. Então, tem que ter cuidado, É bom senso, cuidado aí vem... tá lendo. Porque no Livro dos Médiuns... Essa informação, desculpa, Alex. Essa informação que eu passei para você agora sobre o que acontece com o Maurício, aconteceu, né? Ou ainda acontece. O Hermínio Corrêa Miranda, que é um escritor e médium, ele também relata diversos fatos que ocorreram na vida dele, nesse mesmo sentido que o Maurício falou. Por isso que eu lembrei dos fatos. É engraçado que todos nós já passamos por isso, mas a gente nem acaba nem percebendo. Né? Quando você começa a contar algumas histórias como a do Maurício, como a Valéria falou, a gente começa a relembrar um pouco, eu tenho 20 anos de Umbanda, eu começo a relembrar um pouco lá atrás, eu começo a perceber que eu também já passei por isso, então eu já tive essa sensação. Né? Ainda mais que eu passei pelo Candomblé também, então eu já tive uma sensação até mesmo de apagão, mas praticamente uma coisa muito rápida que eu nem... hoje eu me apego mais à Umbanda, e na Umbanda eu não vejo essa incorporação nesse estado que você citou, né, de ver o corpo ver ali o meu corpo sendo trabalhado com uma entidade. Eu não cheguei ainda a isso, mas isso também não me preocupa. Por quê? Porque cada um tem uma experiência diferente, e dentro dessas experiências é que está a mediunidade. Quando você estuda, você consegue trabalhar melhor essas experiências e colocá-las em prática de uma forma muito melhor para todo mundo, principalmente para si mesmo. Né? Como eu falo, não adianta você ser médio dentro do terreiro e não fora do terreiro virar as costas para tudo isso. Pode falar, Valéria. Mas, Alex, o que eu falei foi questão de segundos e no começo do desenvolvimento. Graças a Deus, depois tudo foi melhorando. Na minha opinião,
Eu sou totalmente consciente Sim, mas na hora que eu estou trabalhando. E já aprendi muito com isso, com as entidades. Então, Graças a Deus. Mas isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Sim. Era um desespero eu ver fora do corpo e o meu corpo sendo controlado. A gente que está começando a incorporar, você não sabe se volta. Assim, vou morrer. Olha, eu vou subir, a entidade vai ficar com a matéria. Você não sabe se volta, né? Sim, eu costumo falar para a pessoa, quer ter um choque mediúnico bom, aquele que você fala assim, pelo menos eu sei que existe algo sobrenatural, extrafísico. Vai tomar um banho de cachoeira, enfia a cabeça naquelas águas da cachoeira caindo na tua cabeça, que você... Não é a mesma coisa que você tomar um banho normal. Você realmente começa a ter ali um estado totalmente alterado, e eu já várias vezes me vi de cima da cachoeira. Foi o único momento só. Bom, é isso aí, galera. Tá bom. Boa noite a todos, fiquem com Deus, bom descanso. Tá? Agradeço. Obrigado. Desculpa qualquer inconveniente aí do nosso Maurício, do nosso Irci, do Ronaldo e meu. O Pai Ronaldo foi delicado, saiu do tempo. Foi mais educado que eu e o Irci, viu? Ficou aí até o final para complicar. Mas aqui é bom. Bom daqui é isso, é que a gente está sempre unido. A gente fica horas ouvindo, porque a gente está aprendendo. Não é que a gente não quer participar, é que a gente está absorvendo. Mas participar é importante. E é isso que é essa ideia. Então, gente, até a hora certa de falar, né? Quero que vocês deem um bom descanso, uma boa semana. Agradeço de coração, gratidão imensa por vocês estarem aqui, contribuindo com, mais uma vez, essas informações que a gente vem trazendo. E vamos conversando, vamos trocando ideia lá no WhatsApp, vamos trazendo temas para que a gente possa melhorar cada vez mais, levantar esse material tão importante, que eu acho que daqui a alguns anos isso aqui vai se tornar muito valioso para todos nós e para os nossos terreiros, para os nossos irmãos aí. Isso aí vai ajudar muitas pessoas. Eu espero que isso possa servir para ajudar as pessoas. E não fazer média, não, e não fazer status, mas ajudar a quem precisa, viu, gente? Por isso que eu quero contar com a ajuda de todos vocês aí. Porque não é a minha Umbanda, não é a sua, mas sim a nossa Umbanda. É a nossa Umbanda. É isso aí. É a nossa Umbanda mesmo, né? Obrigado, né? Obrigado para todos. Ótima semana, né? Boa noite, obrigado pelos ensinamentos.